Bom dia, pessoal, tudo bem? É uma alegria estar aqui com vocês hoje, nessa manhã. Nós vamos estar dando sequência ao estudar nossa revista. E hoje, a nossa aula, nós vamos falar sobre a revelação de Deus, tá? Então, como é que nós podemos conhecer a Deus? Nós não vemos Deus pessoalmente. Então, tudo que nós temos e nós sabemos sobre Deus é pela fé. Então, nós cremos que existe um Deus. Mas não é somente. Nós cremos sim pela fé, mas Deus não nos deixa no escuro, sem saber das coisas, sem saber algo dele. Então, Deus faz algo por nós. Ele não, ele não precisaria fazer, mas ele quis fazer. Ele quis se revelar a nós. Então, hoje a nossa aula será sobre a revelação de Deus. Então, embora nós não podemos ver a Deus com os nossos próprios olhos, nós podemos ver e conhecê-lo pela manifestação das coisas que ele faz, ou seja, a revelação. Então, assim, quando nós queremos conhecer alguma pessoa, quando a gente quer se apresentar para alguém, geralmente nós contamos coisas sobre a nossa vida para ela, né? Então, ela não nos conhece e ela passa a nos conhecer a partir daquilo que nós revelamos para ela. Então, quando você conhece seu vizinho que mora no seu apartamento ou na sua rua, tal, tá? Aqui nessa primeira parte nós vamos tentar se concentrar somente na revelação geral de Deus, tá? Vamos tentar entender o que é essa revelação geral. O princípio que Agostinho e depois Tomás de Aquino, eles são os pais da igreja, que eles nos ensinam, é que qualquer conhecimento, tanto o de Deus para nós, ou qualquer coisa que a raça humana possa conhecer, só é dado a nós porque Deus revelou. Não só as coisas religiosas, todas as coisas, todo o conhecimento vem de Deus. Então eles até usam um exemplo aqui, se assim, qualquer pessoa que tem a possibilidade de conhecer alguma coisa, se ela chegar numa sala e tiver tudo escuro, ela não vai conseguir conhecer os objetos. Então, isso é exatamente o que a raça humana vive. Se Deus não revela as coisas para elas, se Deus não esclarece isso para elas, é impossível a qualquer ser humano, a pessoa mais inteligente que você possa pensar, pensa no Einstein. O Einstein era um homem muito sábio, muito inteligente, não tem como ele ter adquirido conhecimento se Deus não tivesse mostrado para ele o que ele iria conhecer. Então ele só conheceu porque Deus revelou para ele, tá? Então, às vezes os cientistas eles gostam muito de querer confiar na ciência. Eles dizem que a ciência é que faz as coisas. Olha, a ciência fez isso, a ciência fez aquilo. Mas eles esquecem que alguém revelou a ciência para eles. E a ciência foi revelada pelo próprio Deus. Então eles acabam abraçando uma coisa, confiando nela, ao invés de confiar em Deus. Eles estão usufruindo da criação de Deus sem estar reconhecendo Deus. Isso é algo muito triste. Um exemplo também que nós podemos pensar são sobre as vacinas, né? Nós estamos passando por esse tempo, né? Desde o ano passado, desde que nós ficamos sabendo sobre essa crise, né? Esse vírus do corona que chegou, e aí ficou todo mundo perdido, e nós gostaríamos de ter uma vacina para que tudo isso acabasse. E agora nós já estamos tendo a vacina. E agora as pessoas estão se apoiando na ciência. A ciência está embaixo da soberania de Deus. Então, Deus é o Deus da ciência. Eles não podem fazer nada ali olhando por um tubo de ensaio e descobrindo as coisas se Deus não revela isso para eles. Então, uma vez eu estava ouvindo uma pregação do reverendo Augustus Nicodemos, e ele está falando exatamente isso, quando as pessoas colocam a ciência, algo que Deus revelou, como sendo acima de Deus. E aí ele citou aquele texto da Torre de Babel, tão conhecido nosso, que eles falam sobre que eles querem construir uma torre que vai até aos céus, e a torre é tão alta e tão grande, então a ciência, a tecnologia está trabalhando ali, vamos construir uma torre que vai até os céus. E aí, no texto ali, ironicamente, Deus diz,
Bom, vou descer para ver o que está acontecendo ali embaixo. É legal o texto mostra essa ironia porque é tão alta que Deus precisa descer para ver. Então é tão ridículo quando as pessoas pensam que elas podem ter qualquer conhecimento por si só, sem Deus, sem o Criador, sem o revelador de todas as coisas. Então, que maravilha que Deus quis se revelar a nós. Que maravilha que Deus quis mandar essa vacina. E ele usou a ciência. A ciência é algo que ele revela. A ciência é conhecimento. E esse conhecimento é do próprio Deus. Então, ainda continuando falando sobre a revelação geral, nós só conseguimos enxergar quando Deus mostra as coisas para nós. Então, não sei se você já foi em algum teatro, quando a gente senta ali para poder esperar o espetáculo, as cortinas estão fechadas. E aí a gente fala, ué, o que vai acontecer? A gente não sabe o que tem atrás das cortinas. Mas aí quando o espetáculo começa e as cortinas se abrem, nós conseguimos ver o que está acontecendo. Então, as cortinas abriram e o teatro foi revelado. O espetáculo foi revelado para nós. É exatamente isso que Deus faz. Nós estamos vivendo dentro do teatro de Deus. Deus abriu as cortinas de toda a criação, de tudo que há. Então nós podemos enxergar isso. Então Deus se revela a nós através da natureza, como o Salmos diz lá em Salmos 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos anunciam as obras de suas mãos. Então os céus são esse teatro de Deus. Ele é a glória de Deus. Os firmamentos anunciam a glória de suas mãos. Mas aí talvez você pergunte, mas e os cegos? Os cegos não estão vendo a criação, os cegos não estão vendo as estrelas, os cegos não estão vendo os céus, os cegos não estão vendo o sol, eles não estão vendo as coisas que foram criadas. Como é que ele pode ter esse conhecimento de Deus? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas Deus também escreveu a sua lei no coração de cada membro da raça humana. Então ele tem um conhecimento de Deus não só pela visão, mas pelo conhecimento que Deus deu dele mesmo no nosso coração. Então não tem desculpa para nós não conhecermos a Deus e falarmos que Deus não se revelou a nós. Então a primeira razão porque a revelação de Deus é chamada geral é porque ela é expressada através das obras da criação. Tá? Tudo que Deus criou é algo geral. Os céus, a terra, o mar, as aves, tudo que Deus fez é uma expressão de uma revelação geral. E também outro motivo é que Deus também escreveu a sua lei no coração do homem, tá? A outra razão é que ela é geral porque ela não conta o plano da salvação para nós. Ela não fala sobre a expiação, não fala sobre a ressurreição de Cristo. Nós não podemos olhar para o sol e ver o plano da salvação de Deus. Então é por isso que ela é geral. Então é por isso que a gente diferencia essa revelação de Deus geral da revelação especial, que é quando Deus fala conosco através da sua palavra. Então nós precisamos entender isso, que fique bem claro para nós. Revelação geral é a forma que Deus se revela no teatro dele, o teatro da criação, quando ele cria todas as coisas. E também quando ele escreve a sua lei no coração da raça humana. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E a revelação especial, que ele nos dá através da sua palavra. Tá? Então, vamos falar um pouquinho então sobre revelação natural. A revelação natural e a revelação geral, elas são a mesma coisa. Tá? Então, a revelação natural é o meio que Deus usa para poder transmitir o nosso conhecimento dele através da criação, tá? Como nós já estamos falando. Então, não é algo que Deus também coloca, que ele cria todas as coisas e fala assim, sentem aí e tentem descobrir algo sobre mim. Não é como se nós olhássemos um quadro de um artista e falasse assim, esse quadro aí é do fulano de tal. Então, quando às vezes a gente olha para algum quadro de algum pintor famoso, a gente olha ali e fala assim, é daquele determinado pintor. Mas, quanto à criação,
Deus se revela. Se não fosse Deus se revelando, nós não conseguiríamos pensar isso por nós mesmos. É Deus se revelando até na folha de árvore, até nas aves, na chuva, em tudo. Ele não simplesmente monta o mundo e fala assim, ó, vem aí, descobrem aí. Eu quero que vocês saibam quem eu sou. Ele está se revelando a todo momento para nós. Ele está se revelando a todo momento para a raça humana que ele mesmo criou. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, quando a gente sai e olha e vê aquele tempo bonito, ensolarado, Deus está se revelando a mim através das coisas que foram criadas. Deus é muito bom e misericordioso por fazer isso, porque Ele se mostrar para mim através do teatro da criação dele. Então, eu queria ler com vocês, lá em Romanos, no capítulo 1, do versículo 18 até o 21, tá? Esse texto aqui ele vai contar a revelação natural de Deus, tá? Assim, lembrando que revelação natural e revelação geral são a mesma coisa, tá? São sinônimos, eu estou falando da mesma coisa. Então ele começa falando, a ira de Deus, aqui no versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então, eu queria começar a falar sobre esse primeiro versículo que fala da ira de Deus revelada. Essa carta aqui a Romanos, ele começa no capítulo 1 falando sobre evangelização. Tá? Ele está falando sobre a justiça de Cristo e que nós somos salvos pela fé. Né? Até aquele versículo conhecido que Lutero tanto cita. O justo viverá pela fé, que está no capítulo 1, no versículo 17. Então ele começa falando sobre isso, e depois agora ele começa a colocar a ira de Deus. Então, o que Paulo está mostrando? Não tem como falar de evangelho, não tem como falar de boas novas, de boas notícias, que é o evangelho, se eu não colocar um pano de fundo. Qual que é o pano de fundo? O pano de fundo é a ira de Deus. É saber qual é a condição da raça humana. Então, Deus já começa falando então Paulo já começa falando que Deus está irado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, Deus está muito bravo. Deus está muito irado. O que aconteceu para Deus estar tão bravo assim? Não é uma ira normal. Não é uma ira... é assim, Deus está bravo. É uma ira com fúria. É uma ira com rancor que Deus está indo para cima. O que a raça humana fez para Deus estar tão bravo? Então essa ira de Deus está irado porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, Deus está muito bravo porque a sua verdade está sendo suprimida pela injustiça da raça humana. E aqui ele continua. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus o manifestou. Aqui no versículo 19. Então, Deus se revelou na criação, a raça humana não tem reconhecido Deus como o Deus de todas as coisas. Então Deus está completamente irado com toda a raça humana. Então a ira dele é uma ira furiosa para aqueles que suprimem, aqueles que escondem a verdade de Deus. É por isso que Deus está bravo. Aqueles que detêm a verdade pela injustiça. E essa palavra suprimir significa impedir, sufocar, pressionar, aquele que esconde. Eles tiram a verdade da criação e eles a sufocam.
Eles não reconhecem Deus como Deus. Então, por isso que Deus está completamente irado. E aqui no versículo 19 ele continua. Então, aqui no versículo 19 ele continua. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque porque Deus lhe manifestou. Então, Deus fica bravo quando nós escondemos a verdade dele. Essa verdade aqui não é a verdade da Bíblia. Às vezes a gente esconde essa também. Às vezes a gente não vive como nós deveríamos viver. Mas aqui nesse caso ele está falando de não reconhecer ele como Deus de todas as coisas. Então suprime a verdade pela injustiça. Ou seja, o que é verdade fica suprimido, fica sufocado. E a injustiça toma conta. Deus está completamente irado com isso. Por quê? Porque o conhecimento que Deus dá de si mesmo não é um conhecimento obscuro. Deus não dá algo que é somente para algumas pessoas super inteligentes que são capazes de compreender quem Ele é. Ele faz isso para todos, então é claro como Ele se manifesta. Então, aqui no versículo 20 ele coloca: porque os atributos de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de todas as coisas. Então, como eu já disse, todas as coisas da criação são percebidas. São percebidas. Basta nós olharmos, nós saímos no mundo e nós estamos diante do teatro de Deus. Então quando as pessoas vivem no mundo de Deus e elas olham e elas falam: eu não sei quem criou isso. Eu não sei de onde nós viemos. É suprimir a verdade pela injustiça. E não é porque falar, mas é porque eles não conhecem a Bíblia. Não. Deus se revelou. Deus se revelou e se revela sempre a eles. Eu não estou falando da Bíblia com relação à salvação. Estou falando de reconhecer Deus como o ser de todas as coisas, e é isso que eles estão fazendo. Eles não estão se submetendo a um Criador. É por isso que Deus está irado. E é por isso que a raça humana está sobre o tribunal de Deus. Então é por isso que Paulo começa falando sobre essa carta. Ali no capítulo 1, ele começa falando sobre a justiça de Deus, que o justo vai viver, que o justo vai viver pela fé. E aqui ele já apresenta um outro pano de fundo, que é a ira de Deus. Então ele coloca a raça humana toda debaixo da acusação de Deus. Deus está acusando a todos. Deus vai derramar a ira dele a todos. Por quê? Não reconhecem ele como Deus. Ele se manifestou e as pessoas não o reconhecem. Então, eu estava consultando aqui um livro, aqui um comentário do Sproul, né, que ele fala sobre Romanos, e eu vou ler aqui uma pergunta que assim, fizeram para ele. Ele falou assim: é muito comum perguntarem o que acontece com um pobre inocente nativo da África que nunca ouviu falar de Jesus. Aí ele vai lá e responde: esse pobre inocente nativo da África vai direto para o céu quando morre. Eu olhei aqui e falei: ué. Aí eu continuo a leitura. Ele fala: ele não tem necessidade de um salvador. Aí ele vai lá e continua: Jesus não veio ao mundo para salvar pessoas inocentes. Não há nenhum inocente nativo na África, nem na Austrália, na América do Sul, na Europa, na Ásia ou em qualquer lugar. As pessoas pensam que aqueles que nunca ouviram falar de Jesus são certamente inocentes. Mas Jesus veio ao mundo, um mundo que já se achava sob a acusação de Deus. Então, aquele índio, aquele nativo que mora num lugar onde você fala: mas a palavra de Deus nem chegou lá ainda. Pelas obras da criação de Deus, pelos céus, pelo sol, por tudo que Deus criou, ele deveria reconhecer que tem Deus. Sem a palavra de Deus, sem a revelação especial, tá? Não estou falando disso ainda. Então ele já deveria reconhecer. Se ele não reconhece, ele é acusado por Deus. Então Jesus veio para o mundo que já estava sob a acusação de Deus, tá? Então não existe inocentes. Se ele é inocente, então ele tem direito à vida eterna. Como nós sabemos que não existe inocentes, então ele está sob a acusação de Deus também, por não reconhecer Deus por meio das obras da criação. Então aqui no versículo
20 ele fala: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então, Deus está irado e esses homens não têm desculpa diante de Deus. E falar: ah, Deus, mas eu não sabia que você tinha criado todas essas coisas. Não. Lembra que eu falei no começo? Deus se revelou. E essa revelação dele é clara, é para todos. Então essa revelação geral é clara, é para todos, não tem desculpa. Quando eles estiverem diante do Criador, eles não vão poder falar assim: mas eu não sabia que o Senhor fez todas essas coisas. Deus se revelou e se revelou de forma clara para toda a raça humana. Eles deveriam reconhecer isso. Como eles não reconhecem, como eles estão suprimindo a verdade pela injustiça, Deus vai pesar a mão sobre eles. Eles estão sob a acusação de Deus. Há também uma categoria de estudo chamada teologia natural. Né? Então, a revelação natural ou geral e a teologia natural não são a mesma coisa. A revelação geral é algo que Deus faz, né? Quando Deus se revela através das obras da criação. Enquanto a teologia natural é o que o homem faz através da revelação natural. Tá? Então, é esse conhecimento que ele deveria ter de Deus. Mas aí, há um debate na teologia que a pessoa fala assim, mas como é que ela vai conhecer a Deus se ela não tem o Espírito de Deus? E também tem um versículo que o mesmo Paulo que está escrevendo a carta aos Romanos, ele também escreve em 1 Coríntios 2,14. Ele fala: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então ele está falando que o homem natural não pode ter um conhecimento de Deus, e aqui em Romanos ele está chamando esses mesmos homens de que eles são indesculpáveis. Vamos tentar entender se existe realmente uma contradição. Não existe contradições na Bíblia, nós já sabemos isso. Aqui o que nós temos que tentar entender é o conhecimento que ele está falando. Então aqui tem dois tipos de conhecimento. Então o conhecimento que Paulo está falando aqui em Romanos é um conhecimento intelectual, é um conhecimento cognitivo, que o homem consegue compreender através das obras da criação. Esse conhecimento que eu acabei de ler para vocês aqui em 1 Coríntios 2,14, é um conhecimento de intimidade, tá? É o mesmo conhecimento de o homem conhecer a sua mulher, tá? É próximo. Então, esse conhecimento, o homem natural realmente não tem. Ele não tem um conhecimento íntimo de Deus para a salvação. Somente aqueles que estão redimidos, aqueles que estão em Cristo têm esse conhecimento. Mas o que eles têm aqui, o que Paulo está acusando eles aqui, o que Deus está acusando eles aqui em Romanos, é de um conhecimento intelectual sobre as coisas que eles estão suprimindo. Tá? Então, é a diferença de conhecimento. Ali em Gênesis 4:1, tem um versículo que fala: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Então, é um conhecimento íntimo. Não é esse conhecimento íntimo que está aqui em Romanos. Tá? É um conhecimento intelectual, cognitivo, que toda a raça humana tem, independente se eles pertencem a Deus ou não. Então, e assim, outra coisa também que a gente tem que comparar entre Coríntios e aqui Romanos, é a carta que ele está falando aqui. Ali no versículo, aqui no primeiro versículo aqui de Romanos, aqui no 18, que ele fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que deitem a verdade pela injustiça. Então, com essas palavras, Paulo está interessado em mostrar por que nós necessitamos ser salvos. Tá? Então ele começa falando no capítulo 1 que o justo viverá pela fé, isso é maravilhoso, tem boas novas, e depois ele já coloca o plano de fundo da ira de Deus. Então ele está aqui em Romanos, ele está mostrando: olha, vocês precisam da salvação. Deus está irado com vocês. Vocês estão sob a acusação dele. Por quê? Porque vocês não reconhecem ele como Deus. Vocês vivem dentro do mundo dele, ele se revela a vocês e é
clara a revelação dele, é uma revelação geral, e vocês não reconhecem ele como Deus. Por isso que vocês estão sob essa acusação de Deus. Tá? E ali em Coríntios, ele já está falando para aqueles que têm um conhecimento íntimo de Deus. Então o homem natural, ele não tem um conhecimento íntimo para a salvação. Tá? Então, essa é a diferença. Outra coisa que nós também temos que diferenciar da revelação geral, tá? Então, só para a gente entender, estou falando sobre revelação geral. Acabei de falar sobre a revelação geral, e dentro da revelação geral, que é a mesma coisa, existe a revelação natural, que é quando Deus se revela através das obras da criação. Existe outra revelação geral, que chama mediata e revelação imediata, tá bom? Então, a revelação mediata é aquela que existe algo que media. Existe um contraponto entre um ponto e outro. Então tem algo aqui no meio que está fazendo essa ligação. Então, qual é essa ligação? Deus é transcendente, tá? Ele habita os céus. Nós somos a raça humana. Então, nós habitamos na Terra. Deus quer se comunicar conosco. Deus quer falar conosco. Tá? Deus quer se mostrar, quer se revelar. O que ele faz? Ele usa uma mídia para fazer isso, uma mediação. E qual é essa mediação? A natureza. É como se fosse o jornal. Quando o jornal comunica alguma coisa para nós, nós lemos o jornal e lá está a comunicação da notícia. Quando nós vemos algum programa na TV, a mesma coisa. Então existe uma mídia. É por isso que é revelação mediata. Alguma coisa está mediando. Tá? Então Deus está se revelando através da natureza. Isso é mediato. E existe a revelação que é imediata. Então ele não precisa do meio. Tá? Então existem dois pontos. Nós, somos a raça humana, e Deus que está transcendendo os céus. Tá? Ele não tem nada que ligue. Ele simplesmente planta no nosso coração a lei dele. Ah, mas para todos? Sim, para todos. Para todos da raça humana. Então, eu queria ler com vocês Romanos 2, 14 e 15. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, essa lei que nós chamamos de imediata, que é a lei que Deus planta no nosso coração, é o que o Calvino chama de sensus divinitatis. Então nós temos um senso e um conhecimento de Deus, que também é uma revelação geral, como é a revelação natural, que nós chamamos de revelação mediata. Essa é imediata, é direto no nosso coração. Como assim, Marcelo? É o senso do certo e do errado. Pode ver, pessoas que não amam ao Senhor, elas sabem que é errado matar, elas sabem que é errado o adultério, elas sabem que é errado, elas sabem que é errado roubar, elas sabem que é errado ser desonesto, elas sabem de todas essas coisas. Você pode ver, se acontecer qualquer coisa, qualquer assassinato aí perto da sua casa, ninguém vai falar, tudo bem, matou, né? Não, eles sabem que isso é errado. Eles vão chamar a polícia. Eles vão falar, nossa, fulano matou ali o ciclano. Ou quando acontece algum adultério, ninguém fica em paz com isso. Ninguém fica em paz, porque Deus plantou isso no coração da raça humana. Isso também faz parte da revelação geral dele. Essas pessoas não amam o Senhor, mas elas agem de acordo com a revelação dele. Então, olha só, como isso é maravilhoso. Deus não precisava se revelar a nós, mas ele o faz. Ele faz através das obras da criação. Esse mundo que nós vivemos é um mundo caído, é um mundo que entristece ao Senhor, mas o homem tem esse senso divinitatis, que é esse conhecimento de Deus que Deus planta no coração dele. Olha que maravilha. Então, ele não conhece a Deus, tá? Ele permanece morto nos seus delitos, eles permanecem mortos nos seus delitos e pecados. Mas eles usufruem da revelação de Deus e vivem assim. Não tem bondade neles. É Deus que se revelou desta forma.
Então, tudo isso que eu falei para vocês, as obras da criação, as obras da natureza, a revelação natural. Agora, eu citei para vocês, eu classifiquei essa revelação natural como mediata, então existe uma mídia, né, através então através de algo que media isso, que é a natureza. Então Deus se revela a nós através da natureza e também quando ele planta a sua palavra desde o nosso nascimento no nosso coração, esse senso de certo e errado. Isso é revelação geral, tá? É a forma que Deus se revela. Existe um outro tipo de revelação, é a revelação especial, que eu queria ler com vocês lá em Hebreus, no capítulo 1, que Deus fala sobre a revelação que é dada para nós através da palavra dele. É a forma que Deus quer que nós vivamos nesse mundo. Então, aqui em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus, outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então aqui ele está falando que Deus já falou através dos profetas. E Deus fazia isso mesmo no Antigo Testamento. As tábuas da lei, quando Deus levanta profetas para poder ser boca dele perante o povo, olha, é assim que vocês têm que andar. Então, além da revelação geral, Deus nos dá essa revelação especial. Essa revelação especial são para aqueles que Deus se revela da forma que Deus quer que nós andemos neste mundo. Então, a forma que Deus fala conosco através da Bíblia são as normas que devem reger a nossa vida. É a vontade de Deus para nós. Deus, ele criou todas as coisas, ele é o autor de tudo. E como criador de todas as coisas, ele tem todo o direito de estabelecer as suas normas, as suas leis e dizer como é que as coisas devem funcionar. Então ele nos dá a sua palavra. É assim que eu quero que vocês andem. É assim que eu quero que vocês obedeçam. Então, lá no Salmo 119, que a excelência da lei de Deus, dessa lei especial, dessa revelação especial de Deus, ele diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, essa revelação especial de Deus é uma revelação que Deus nos ajuda na nossa luta contra a nossa própria carne, contra um mundo caído que é indesculpável porque não ama Deus, e também pelas obras de Satanás, que é como um leão que vive ao nosso derredor. Então, Deus se revela ao mundo. Ele não simplesmente criou o mundo e ele deu corda e deixou o mundo por si só. Ele se revelou a nós de uma forma geral, através da natureza, através das coisas que foram criadas. Ele se revela a nós também de uma forma geral, colocando a sua palavra no nosso coração, escrevendo no nosso coração, que é o sensus divinitatis. E ele também se revela a nós através da sua revelação especial, que é a forma que nós devemos andar e viver neste mundo de uma forma que agrade a Ele. Deus não precisava fazer nada por nós. Deus não precisava nem ter nos criado. Mas Ele nos ama tanto que Ele nos criou. E Ele nos criou para que pudéssemos viver em santidade. Nós nunca vamos compreender quem é Deus se nós não entendermos qual o caráter santo dele. Nós não vamos compreender Deus se nós não entendermos que Ele é santo, que Ele não pode olhar para o pecado, que Ele não tolera o pecado, que Ele é tão santo que Ele não pode olhar para o pecado. Tanto é que quando Cristo estava na cruz pagando o preço pelos nossos pecados, Ele virou o rosto. Ele virou o rosto para o Filho, para que a luz dele brilhasse para nós. Então, irmãos,
Deus está fazendo uma nova criação. Toda a raça humana é culpada, é acusada perante Ele, porque não reconhecem Ele como Deus. Mas Ele é tão bom que Ele se revela a nós através dessa revelação geral, que é através da natureza, que é através das verdades que Ele põe no nosso coração. E principalmente quando Ele nos revela através da palavra dEle. Ele quer que nós andemos de acordo com as verdades dEle. Ele é um Deus santo e Ele quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Então nós precisamos agradecer a Deus porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Porque Ele quer que nós andemos de acordo com o que Ele fez, não de acordo com uma geração que não ama Ele. Então queria que nós pensássemos sobre isso e amanhã, quando você for trabalhar, quando você for sair para a rua, olha para os céus e pensa, eu estou no teatro de Deus. Isso é maravilhoso. E esse Deus que criou todas as coisas me ama também. Ele me ama. Ele me deu a sua palavra e disse, olha, é assim que eu quero que você ande, é assim que eu quero que você viva. Então, meu irmão, não despreze a revelação de Deus, nem a geral e nem a especial. Guarde-a no coração. Guarde a revelação especial no coração, para não pecar contra um Deus santo. Vamos orar e vamos pedir que Deus nos dê graça para vivermos dentro do seu mundo, de acordo com as revelações que Ele nos deu, de uma forma que o agrade. Pai Santo, o Senhor é o Senhor de tudo, o Senhor é santo. O Senhor não precisa de nós para nada, mas o Senhor nos fez para espalhar em nós, para imprimir em nós o teu caráter. Deus nos perdoa quando não fazemos isso, quando não refletimos o teu caráter neste mundo. Mas no nome do Senhor Jesus eu peço que o Senhor nos perdoe, Pai. Graças te damos porque o Senhor é o Deus que se revela. O Senhor expôs o teatro da criação para nós. O Senhor se revelou à humanidade. Pai, o Senhor vai cobrar de todos aqueles que são indesculpáveis por não crerem no Senhor, só pelo fato de não reconhecer o Senhor como sendo o Deus de tudo. Então, Senhor, nos ajude a evangelizarmos essas pessoas, a pregarmos a tua palavra para elas. E obrigado por ter nos salvado e ter aberto os nossos olhos. No nome do Senhor Jesus é que eu oro, Pai querido. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Espero que vocês possam ter compreendido essa aula sobre a revelação de Deus e quanto ela é importante para a nossa vida e a nossa caminhada nesse mundo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.